bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e eu estou aqui novamente com a minha parceira Bia. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia! E aí, hoje o nosso podcast vai ser sobre um tema acho que está sendo muito acessado nessa quarentena. O que você acha, Bia? Eu tenho certeza. E aí, hoje o tema do nosso podcast é sobre gritos. Então, por que as crianças gritam tanto? Por que a gente grita tanto? O que acontece? Tá todo mundo gritando. Muito bom. Que o grito, a gente pode trabalhar tanto o grito das crianças quanto o nosso, né? E nessa quarentena, tá todo mundo junto e unido e não se separa. Então a chance de dar um grito é maior, né? Exatamente. A criança não extravasa energia, a gente não extravasa a nossa energia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que para a gente começar, né, esse papo, vamos explicar um pouquinho de onde vêm os gritos das crianças, né? Então, ali por volta de uns 10, 11 meses, as crianças começam a dar uns gritinhos, esses gritinhos vão se intensificando, e aí, por que elas gritam? Simplesmente porque elas estão descobrindo, né, o seu alcance vocal, estão descobrindo uma nova habilidade, né? Então elas ainda não falam, mas elas conseguem gritar. Então por que elas gritam? Elas gritam para mostrar interesse, para mostrar que estão excitadas, que estão animadas, que estão felizes, como também elas podem gritar para protestar, né? Gritam em protesto, para falar que alguma coisa não está legal. Então, ali naquele começo de vida, né? Então, nesse comecinho de vida é basicamente isso, gente. Não tem muito segredo, né? Não tem muita coisa. A criança, o bebê grita porque ele está animado ou porque ele está frustrado para se comunicar, ponto. E aí depois... E só para eu acrescentar aqui, eu gosto de enxergar as crianças como se elas fossem mini cientistas. Então, quando ela grita, e alguém olha, ela percebe que tem um mecanismo, ela percebe que tem uma ação e reação. Então, ela começa a fazer mais vezes, né? Sim, exatamente. E isso vai evoluindo, né? Então, começa como uma forma de se comunicar, e aí a gente vai entrar, né, mais profundamente nesse tema de a criança vai ficando mais velha e continua gritando. Mas por que ela continua gritando? Pelos mesmos motivos. Então, assim, a criança, ela ainda não tem esse autocontrole, né? Então, isso vai ser trabalhado a gente vai ajudar ela nesse autocontrole. Então, crianças mais velhas, que têm um tom muito elevado de voz, que grita muito, pode ser porque tá animado, porque vai pro parque, porque vai andar de bicicleta, então, né, grita de animação. Então, a gente tem que, olha, eu tô vendo que você tá muito animado, mas, né, aqui a gente tá dentro do carro, vamos tentar manter, né, a voz um pouquinho mais baixinha, né, porque senão a gente não vai conseguir, né, se entender aqui dentro. Ou então, quando está muito frustrada, a criança vai gritar, a criança está nervosa, né, enfim, é a maneira dela se expressar. Então, tá tudo bem gritar, né, gente? Pensando por esse âmbito, nessa idade, tá tudo bem, a criança vai. O que a gente vai fazer? Vai proibir ela de, né, não pode manifestar alegria, não pode manifestar tristeza, não pode manifestar nada? Não é bem assim. Vamos aí ajeitando, redirecionando, vamos colocando algumas regras, alguns limites, por exemplo, filho, em ambiente fechado, não vamos gritar, né? Porque não é legal. Por exemplo, a gente mora em apartamento, aí eu sempre falo, olha, aqui não é legal ficar gritando, porque tem mais pessoas que moram aqui no prédio, né? Então as pessoas podem, né, não sabem o que está acontecendo e tal, podem ficar assustadas, podem estar dormindo, pode acordar, enfim, a gente vai direcionando, colocando alguns limites, algumas regras, conforme a idade vai aumentando, né? E os gritos vão tendo outras. Vão sendo meios de comunicação para expressar outras coisas. Então, cabe a nós ir ajudando as crianças nessa autorregulação e nesse redirecionamento mesmo. Sim, uma coisa que, Amanda, que eu lembrei, que eu utilizei com meu filho, é assim, ele tava gritando, ele tava muito, muito, muito animado com um jogo lá, que ele tava jogando no celular. E aí eu falei assim, Gui, é o seu grito, você pode se expressar de outra forma. Que tal você se expressar assim, eba, uhul, num tom mais baixo? E aí eu falei, porque senão
os vizinhos podem se incomodar, eu estou incomodada com o seu grito, então assim, não é legal a gente ficar gritando toda hora. E aí, às vezes, quando eu tô mais animada, eu tô cantando, coloco música, não sei o quê, aí ele fala, mamãe, tá me incomodando! Então essa troca também é bacana, né? Porque as Exatamente. crianças, elas são um reflexo da gente. Então, como Uhum. você se comunica, como você se expressa, isso tudo ela vai absorvendo, ela vai reproduzindo. Então, não espere que a criança vá ficar quietinha, sendo que você não é uma pessoa quietinha. Eu não sou uma pessoa quietinha, Amanda. Eu tenho essa cara Ai, angelical, mas eu não sou quietinha. Eu gosto de falar alto, eu dou uns gritos às vezes. Eu gosto pra extravasar, sabe? Eu gosto de cantar alto mesmo. e eu acho que vai muito também desse ambiente, né, onde a criança vive. Então, isso explica muita coisa. Então, no ambiente onde todo mundo se conversa, se comunica na base do grito, é essa relação, né, essa correlação que ele vai É, fazer. Então, peraí, todo mundo grita aqui, então é assim que eu vou me comunicar também, né? Então, mais uma vez aí a gente falando de expectativa realidade, né? Não queira não crie uma expectativa que está fora da sua realidade. Na sua casa todo mundo grita, consequentemente seu filho vai gritar também. Então é muito é, difícil você falar, faça o que eu estou falando para você fazer, mas não faça o que eu eu faço, faço. né? Esse aí é Aham. um dos piores coisas para a gente falar para as crianças, porque eles agem de acordo com o que eles veem e ouvem, não do Sim. que, né, a gente fala para eles fazerem. E não é também para a gente se culpar, nem nada disso. É para a gente aceitar que é um fato, se auto-observar. E aí, o que que eu sinto também? Que a partir de um grito da criança, ao invés da gente tentar, né, se acalmar, a gente vai lá e grita mais, né? Aí vira uma disputa para quem grita mais alto, como se o grito que fosse direcionar quem vai ganhar, né, a disputa. Quem grita mais alto que ganha. Eu Sim. acho que acaba acontecendo inconscientemente muito isso, assim, dentro de casa, né? Então, tipo, você vai gritar, quem fala alto aqui sou eu, então eu vou falar mais alto. Então, outro aspecto também, né, que pode ser porque a criança está gritando, seria por conta, às vezes ela tem alguma deficiência auditiva e a gente não sabe. Então, por isso é bom É. quando você percebe que a sua criança está gritando, e aí você faz alguns testes em casa, tipo, você tá me ouvindo daqui? Você tá me ouvindo daqui? Aí você leva num médico, né, para analisar direitinho e ver, porque às vezes é realmente um problema auditivo e a gente não tem essa percepção, né? Exatamente, porque, claro, essa é uma exceção, mas a gente sempre tem que olhar para todos os pontos, né? Sim. Então, às vezes, você está falando num tom normal, a criança não te obedece. Você acha que é porque, né? Ele só funciona na base do grito, né? Já ouvi muito dessa, né? É que ele só funciona na base do grito. Então, pode ser essa questão que a Bia falou, e também por que a criança só funciona na base do grito? Porque o grito, ele aciona o nosso sistema de alerta, né? Então, tipo, o grito meio que aciona perigo. Então, é Uhum. claro que, tipo, vai voltar a atenção. Então, não é pra gente nunca mais gritar, gente, mas é pra gente saber o momento, sabe? No momento de perigo, é claro que a gente vai, né, dar um Tipo, ele grito, é tá óbvio. atravessando a rua e o carro tá vindo. Então, É óbvio, é filhinho, vem perigo. cá. Não pode por Não vai dar aí. certo. Mas, por exemplo, se isso vira rotina, a gente pode chegar num ponto onde simplesmente a criança não vai mais dar ouvidos mesmo. Por quê? Porque não é indiferente para ela ouvir um grito. É a rotina, é Uhum. normal. Então é óbvio que eu não vou nem ligar, sabe? Porque ela tá o tempo todo gritando. Então, sabe aquela coisa tipo assim, nossa, só tá na mesma vibe. Eu grito o tempo todo, isso não quer mais É. me dizer nada. Então, quando a Uhum. gente usa restritamente para esses momentos de perigo, a gente usa como um sistema de alerta mesmo. E É. isso está no nosso cérebro, né? Faz parte do nosso sistema de alerta cerebral mesmo, você gritar por questão de perigo. Sim, uma coisa que eu queria falar também, Amanda, sobre as crianças, são duas coisas, na verdade. A primeira é que muitas vezes a criança assiste um desenho, assiste um videozinho no Hum, YouTube, que a pessoa fala alto demais. Então ela acha legal, ela acha divertido e ela só quer reproduzir aquilo porque ela achou aquele cara bem bacana. Quando na verdade, uhum, quando na verdade
aquilo lá incomoda, né? Incomoda pra caramba. Tem um específico que eu não consigo ver 5 minutos, porque a voz incomoda. Ele só fala gritando! E aí eu falo, meu Deus do céu, não vai ver, não vai ver. Aqui em casa não entra esse tipo de conteúdo. E outra coisa também é a questão de você saber conversar com essa criança, né? Então, quando essa criança tá gritando, mãe, pega a bola, pega na bola. Você fala, filho, eu não consigo te ouvir assim, você pode falar um pouquinho mais baixo? Então, tipo, se você não tá conseguindo ouvir assim, certamente ele vai falar mais baixo para você conseguir ouvir ele, né? E assim você vai meio que modelando aos poucos o tom de voz. Essa é uma dica que super funciona também. Não, super bacana, porque é exatamente isso, né? O que acontece, as crianças, elas também replicam muito daquilo que elas assistem, daquilo que elas veem, né? Então, o que a gente falou lá, acabamos de falar lá atrás, né? Se você grita bastante em casa, não espere que sua criança não grite, né? Então, e aí, Bia, eu acho que o que a gente também precisa prestar atenção é que nesses casos onde a gente percebe que toda a reação que a gente está tendo é na base do grito, chega um momento que a gente precisa também olhar para isso, né? Então, acho que alguma coisa está querendo nos dizer. Por exemplo, todo o comportamento do meu filho, eu reajo gritando. Então, tem N fatores que podem estar estimulando isso, né? Estresse, cansaço, ansiedade, medo. Eu vejo muito de medo de não estar sendo, sabe, rígido o suficiente, ou enérgico o suficiente. Então, grita para mostrar que tem o controle, que tem o poder, sabe? Então, precisa olhar um pouco também para essa questão nossa, né? Então, a gente olhou lá por que a criança grita quando é pequenininha, e aí, né, N motivos, até chegar no motivo que ela está replicando o que ela está vendo em casa, e aí a gente chega no nosso, né? Então, se ela está replicando o que está vendo em casa, é porque a gente está gritando. E por que a gente está gritando? Porque a gente não tem autocontrole suficiente, né? É basicamente isso. Quando eu percebo que meu sangue tá subindo, que eu vou explodir, eu paro. Eu falo, Gui, agora não dá para continuar essa conversa com você, eu vou pro meu quarto, vou esfriar minha cabeça, depois a gente volta. Porque eu sei, eu me conheço. Eu sei que tá subindo. E algumas vezes, né? Algumas vezes eu acabo não percebendo que o sangue tá subindo e acabo explodindo, acabo gritando. Outra coisa também que ajuda a não gritar seria estar com o autocuidado em dia, né? Que é tão importante, que a gente fala muito sobre esse assunto aqui. Seria até uma ideia, assim, de um outro podcast falando sobre o autocuidado, porque ele é muito essencial, assim, para a gente poder estar bem, para poder dar uma educação melhor para os nossos filhos, né? Porque quando eu não tô bem, a chance de eu estourar com ele é muito alta. É muito alta, exatamente. Eu enxergo a mesma coisa, Bi. Então, assim, por exemplo, se você tá muito ansiosa, se você tá muito estressada, se você, né, teve um dia super conturbado, a probabilidade de você reagir gritando é muito maior, porque vem N fatores, além de todo esse estresse e o cortisol que já tá super elevado, existe também os padrões que a gente está replicando também, né? Então, a gente muitas vezes desconhece outra forma de ser incisivo, sabe? Que não seja através de gritar. Então, eu preciso gritar para ser ouvida, para ser atendida. E quando a gente começa a analisar, né, por que eu estou gritando, e a gente vê que são padrões que a gente está replicando, e a gente percebe que a gente não quer mais replicar esses padrões, mas é muito difícil quebrar, né? Sim. Quebrar isso. E aí, por que é tão difícil? Porque lá atrás, muito provavelmente, a gente precisou gritar para ser ouvido, sabe? Ou gritaram com a gente. Gritaram com a gente, ou a gente precisou gritar para ser ouvido, ou até mesmo a gente foi rechaçado para não gritar, sabe? Então a gente tem um grito calado lá da nossa criança exterior que ou ele não teve oportunidade de ser colocado para fora, né? Então ele foi guardado, reprimido, ou aquela criança entendeu que era quando ela gritava que ela era ouvida, que ela era atendida, que ela era amada. Então, quando eu falo que a gente precisa analisar por que a gente está replicando tanto, né, essa questão do grito, eu acho que é muito interior, é muito olhar para dentro. E aí você falou tudo, você falou porque eu me conheço, né?
Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais são esses gatilhos, né, que estão acionando, né, o nosso gritar tantas vezes durante o dia. Porque gritar uma vez ou outra, gritar por aquilo, gritar porque tem perigo é normal, né? Agora, gritar o tempo todo por tudo, por todo tipo de comportamento, precisa ser investigado, precisa ser olhado de Observado. pertinho. E aí cabe a nós, né? Tem que tomar um partido da gente mesmo fazer isso. Ninguém vai olhar pra gente e vai falar, acho que você não está com seu autocontrole, né, regulado. E que tal se você fizer isso ou aquilo? Não, né? O interesse vem da gente. E assim, é muito difícil você sair desse lugar quando você foi criado desse jeito, né, Amanda? É muito difícil, muito difícil. E aí, falando sobre autoconhecimento, né? É importante a gente também estudar um pouquinho sobre os nossos temperamentos. A Examinatel, ela fala de uma maneira muito clara, muito simples, os 4 temperamentos, que ela dividiu em 2 grupos, 2 da raiva e 2 da tristeza, que foi criado pelo Aristóteles e pelo Hipócrates. Tipo, meu, os caras 1000 anos atrás, não foi ideia da cabeça dela, ela só pegou e transcreveu de uma maneira muito mais coloquial, assim, muito mais simples de ser passado para as pessoas. E tem um livro dela que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que se chama Temperamento Sem Limites. Nesse livro ela explica cada temperamento e tem também uma parte que você faz um teste para saber qual que é o seu. Então isso eu achei bem bacana, sabe? Porque além de você estudar, você já vai meio que se enquadrando aqui. Tem uma parte de testes e aí você responde. E aí ou você é colérico, sanguíneo, que são os da raiva, ou melancólico e fleumático, que são os da tristeza, né? E provavelmente esses que gritam são o da raiva, né? Que gostam de expressar, que tem mais essa energia, né? De fogo, de querer se expressar. E é muito bacana você se conhecer também qual é a sua criança. E no livro ela explica, seria até legal para a gente fazer um outro tema de podcast, quem sabe não convidar a Examinatel aqui, para falar um pouquinho mais sobre cada temperamento, porque vale muito a pena. Super legal. Super legal. Que é vocês conhecer e conhecer o seu filho, né? Porque sobre você gritar e tal, perder o controle, o que eu acho super legal também da gente colocar aqui, Bia, é, por exemplo, perdi o controle, não consegui, né, manter a calma, não consegui me afastar, gritei pro meu filho, aí bate aquela culpa, né? Bate. Putz, gritei, não queria dado, ai meu Deus, o que eu faço, coitado, não sei o que, não sei o que. Gente, nesses momentos não adianta ficar aqui, ó, com o chicotinho da culpa batendo aqui atrás, porque isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema? Se mostrar vulnerável e falar a verdade. Filho, gritei, perdi o controle, não é dessa forma que eu gostaria de ter agido, não é dessa forma que é o ideal, que é como eu quero agir com você, quero que você haja com as pessoas, então eu tô aqui te pedindo desculpa, ponto. Sim. Eu acho que pedir desculpas, né, por ter gritado, por ter feito alguma coisa que a gente considera que não foi respeitoso com a criança, não é ser fraco, não é ser frouxo, não é ser banana, muito, muito pelo contrário. É ser muito corajoso e respeitoso e se mostrar vulnerável de erro, porque aqui ninguém é perfeito, ninguém. Sim. Então, quando a gente se coloca como imperfeitos para os nossos filhos, a gente está ensinando que tá tudo bem errar, que ele não precisa também lá na frente virar um adulto que não aceita erros, sabe? Como muitos nós hoje em dia precisamos trabalhar essa questão do erro, né? A gente tem medo de tomar decisão e ser uma decisão errada, porque a gente ainda tem a questão da punição lá atrás, do grito, do insulto, da crítica por ter errado. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de tipo, putz, errei, desculpa, não é assim que eu quero me relacionar com você, gente, a gente está ensinando para ele, né, ali no momento, o que é você, né, ser vulnerável e ter esse respeito mesmo e responsabilidade. Então, eu acho que é um tabu, Bia, que precisa muito ser quebrado. E né, tem até... Desculpa, pode falar. Não, porque existe muito essa questão de que
os pais não podem pedir desculpas para o filho como se fosse um desrespeito para nós, né? Sim. E Quando, tem na até o verdade, meme que não é bem isso. você comentou do negócio de ser adulto, né? E tem até um meme que fala assim: nossa, eu queria tanto ser maior para ser independente e ninguém mandar em mim, que agora eu sou adulta e eu quero que alguém mande em mim, porque eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. É exatamente isso, Você vê, né? né, Então, menina? Que coisa você vira doida. adulto e aí você não sabe o que fazer. Peraí, o que eu Uhum. tenho que fazer? Meu Deus, mãe, me fala qual que eu tenho que escolher, pelo É. amor de Deus. E aí você falou também um negócio que agora eu lembrei sobre a nossa criança, né? Então, quando a gente era criança, as pessoas, os adultos, né, gritavam muito com a gente. Quando a gente cresce, se a gente tem essa crença de que a educação é como se fosse uma hierarquia, você manda, eu mando, você obedece, a gente se coloca Aham. nisso, então automaticamente não. Mas a probabilidade de você gritar com a sua criança porque agora você pode é muito maior, né? Uhum. Porque É antes muito você maior. foi muito É muito maior. calada. Então, é É por isso que a muito. disciplina positiva fala muito sobre essa questão da hierarquia, né, Amanda? Da gente se colocar na Uhum. mesma. Claro, né, que a gente tem um poder maior porque nós somos adultos, mas Nós assim, somos a autoridade, né? Somos a isso. autoridade. Mas se colocar no mesmo nível que a criança em relação ao respeito, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que eles te tratassem, nesse sentido. Exatamente. E isso que você falou do respeito é uma coisa que, né, lá atrás, o Dreyfus e o O Adler, Adler. né? Uma coisa que lá atrás o Adler e o Dreyfus já pregavam, né? Que é a igualdade de respeito, né? Tipo, eu sou autoridade, mas não é porque eu sou autoridade que eu vou desrespeitar, né? Uhum, Então, o respeito é para todos. Assim como a criança precisa entender, né, essa questão de que não é adequado gritar com seu pai por questão de respeito e tal, a gente também não é respeitoso gritar com a uhum, criança. Então, por que que a gente pode, entre uhum. aspas, né, e eles não? Então, é quando a gente se coloca nesse lugar de respeito mútuo, né? Tem uma coisa que eu quero trazer aqui também, que funciona aqui comigo. Quando eu tô num dia que eu não tô muito legal, não tô com meu autocuidado, tô meio estressada, aconteceu umas merdas no meio do dia, e eu vejo que o Guilherme tá muito agitado, não sei se vocês estão ouvindo ele, ele tá na sala lá brincando. E eu vejo que se eu continuar nesse mesmo movimento, eu vou começar a gritar com ele, eu pego meu celular e coloco um mantra, coloco uma música relaxada, coloco uma música. A música faz total diferença na nossa vida. Então eu começo colocando esse tipo de vibração na casa e ele se acalma assim automaticamente. Pode usar também aromaterapia, né? Um pouquinho de Uhum. lavanda para ficar mais calminho. Exatamente, porque a música ela muda a energia vibratória, né? Por isso que sente toda essa mudança, Sim. assim, dependendo E do que aí você é está bom para ouvindo, mim né? e bom para ele também, né? Então, mais uma dica assim que eu dou, né, para vocês, é que eu faço aqui em casa, quando eu tô vendo que eu tô muito estressada e o meu filho também ele tá frustrado com alguma coisa, o que a gente faz é uma brincadeira lúdica de gritar, de extravasar, e a gente grita junto. Eu falo: "Gui, vamos gritar junto?" Aí ele: "Vamos". E a gente fala: "Ah!", parece que sai, sabe? Toda aquela energia acumulada, todo aquele nervosismo, toda aquela frustração sai. Então, quanto mais você se expressar, pode ser através dessa brincadeira que você convida a criança para fazer, não é tipo, eu tô gritando, grita comigo! Não, você convida primeiro, você tá serena, plena, e aí você grita, porque você também tem que. É por isso que é importante, né? O autoconhecimento. Porque você vê que você não Uhum. tá bem, e aí você já faz isso, antecipa para não explodir. Então Aham, você pode fazer exatamente. isso, você pode respirar, respiração profunda também ajuda, você pode se exercitar, você pode fazer também, colocar uma música, aromaterapia, colocar um cheirinho gostoso na casa, tudo isso para ajudar a harmonizar o clima da casa, né? Para você poder se expressar, a sua criança se expressar
de uma maneira positiva. Exatamente. É por isso que a gente já começou falando que existem várias variações mesmo assim do grito, né? Tipo, o grito não é só negativo o tempo todo. Às vezes precisa, igual você falou, numa brincadeira lúdica, tal. O que a gente quer deixar mesmo assim da questão do gritar com a criança é o gritar toda vez que acontece alguma coisa que você considera errado ou que ela tá gritando, você grita mais alto, ou ela errou e você vai lá e grita, porque aí esse é um grito negativo, né, Bia? Se a gente for pensar dessa forma, porque aí vai gerando sentimentos de humilhação, incapacidade, inadequação, medo de errar, e aí insegurança, né? Então, isso que a gente falou tudo isso lá atrás. Então, o grito, existem variações dele, né? E aí, acho que só para a gente finalizar, eu queria deixar assim uma reflexão mesmo para todo mundo que está ouvindo a gente, né? E sentiu aí, ressoou que, poxa, eu tenho gritado bastante aqui em casa, não consigo identificar de onde está vindo, não sei se eu estou replicando, não sei se eu estou nervoso demais, não sei, não consigo olhar para isso. E aí eu queria deixar uma reflexão para vocês fazerem, né? Quando vocês gritarem, parar e perguntar para o seu próprio grito, né? O que você está sentindo? Grito, né? Grito, o que você está sentindo? O que você quer me dizer? Porque eu acho que é daí que a gente consegue começar a quebrar alguns padrões e ressignificar algumas coisas na nossa vida e mudar alguns comportamentos que a gente deseja mudar. E assim, o que eu gosto muito de falar, Bia, também, que o que a gente fala aqui de dica, de coisa e tal, não gritar, não sei lá, são dicas. Cada família é única, cada um tem o seu contexto familiar. Ah, aqui no meu contexto familiar todo mundo grita e tá tudo bem pra gente gritar. Cara, continua gritando. Sabe? Não tem essa, tipo, assim é o certo, assim é o errado. Não tem essa. Se aí na casa de vocês é assim, sempre foi, e tá tudo bem, vocês estão confortáveis, ok. Agora, se você não tá confortável, se você se sente mal depois, se você quer entender o que tá acontecendo, tenta se fazer essa pergunta, né? Grito, o que você está sentindo? O que você está querendo me dizer? O que eu preciso olhar dentro de mim? E acho que é isso, né, Bia? Sim, eu lembrei do podcast que a gente fez com a Vivi, que foi o nosso segundo podcast, onde a gente falou com mais profundidade sobre isso, né? O que serve para mim pode não servir para você aí. Porque são contextos, são crenças, são culturas diferentes. Exatamente. Então, a gente não está pregando nada que isso é o certo ou que isso é errado, gente. É para ouvir e cada um, né, passar aquela peneira, né? Eu pego isso e isso aqui eu não pego. Cada um pega o que sentiu, o que ressoar, né? O que não ressoar é porque não é pra gente. E é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir a gente, por ver a gente aqui no YouTube. Caso você esteja ouvindo a gente também está no YouTube. E muito obrigada pela audiência e até o próximo. Um beijo, pessoal. Um beijo, Amanda. Até o próximo. Um beijo, pessoal. Até mais, Bia. Tchau, tchau. Até, tchau.